Olá pessoal, sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo acerca do mundo urbano, tema aí do 7º ano do ensino fundamental, certo? Mas primeiro vamos lembrar um pouco do que a gente estudou na aula passada. Nós iniciamos a aula falando da modernização das cidades, falamos das características das cidades no Brasil colonial, diferenciamos crescimento urbano de urbanização, conceituamos, e conversamos um pouco sobre as regiões metropolitanas e também falamos do conceito, de conurbação. E para finalizar a aula, a gente iniciou o tema do êxodo rural, a gente falou das causas, desse fenômeno e também das suas consequências. Na aula de hoje, nós vamos falar aí das diferenças, que tem entre as cidades, sob o ponto de vista de alguns aspectos, Vamos falar da diferenciação entre sítio urbano e situação urbana. Vamos conceituar também o que é uma cidade espontânea, o que é uma cidade planejada e vamos falar das funções urbanas. O mundo urbano. O mundo urbano ele é caracterizado principalmente pela aglomeração urbana, que a gente observa, uma concentração de pessoas na área urbana, a verticalização de alguns de seus espaços, então nós temos áreas aí das cidades em que há uma presença de prédios, edifícios, arranha-céus, o crescimento que a gente chama de crescimento vertical da cidade, certo? Para cima, e a presença também de indústria e atividades comerciais. Nós aprendemos em outras aulas que nem todas as cidades têm indústrias, mas a atividade comercial é uma atividade praticamente uma atividade que é praticamente presente em todas as cidades. Então a gente assiste aí a um crescimento acelerado da população urbana, tem diversas causas, que levam a isso, a gente estudou um pouquinho na aula passada, e também traz diversas consequências, principalmente consequências aí sociais e também econômicas. Afetam a vida no campo e afetam a vida na cidade também. Vamos falar aí das diferenças entre as cidades. As cidades elas podem ser divididas aí sob 3 aspectos, de acordo com o conteúdo aí da apostila na página 221. O tamanho é um desses aspectos, ou seja, o que é o tamanho? É a extensão territorial da cidade, a área que essa malha urbana ocupa. Ou pode ser também o número de habitantes dessa cidade, certo? As cidades também elas podem ser diferenciadas quanto à riqueza, o poderio econômico que essa cidade tem, certo? Se é uma cidade que tem pessoas com maior poder aquisitivo, se é uma cidade que tem pessoas com menos poder aquisitivo, certo? Qual a renda per capita, quais as principais atividades econômicas que se tem nessa cidade, Então são diferenças aí do ponto de vista da riqueza. E temos também o tipo de atividade econômica, Obviamente que as cidades têm diversos tipos de atividade econômica, mas elas acabam aí se destacando, algumas em alguns aspectos, outras em outros. Temos aí cidades industriais, cidades voltadas para o turismo, cidades que vivem aí do comércio. Alguns dados aqui do nosso município, Barretos, o nosso município tem 1.566 km² de área, lembrando que o município ele engloba tanto a área urbana quanto a área rural, e nós temos aqui a população do município de Barretos, 128 mil habitantes aproximadamente, de acordo aí com o IBGE, referência do ano de 2019. E o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, é o maior setor aí da economia do nosso município. Aqui a gente vê uma imagem aérea da porção central do município de Barretos, a gente pode observar, uma certa verticalização aí, no espaço urbano de Barretos na área central. Sítio e situação urbana. O que é sítio urbano? O que é situação urbana? Vamos falar sobre isso. Vamos ler aqui a definição. A situação urbana é a posição geográfica na qual uma cidade está situada e o conjunto de suas relações com os aspectos naturais, políticos e econômicos que a circundam. Então, uma boa situação urbana pode favorecer o seu desenvolvimento, assim como uma ruim situação urbana pode aí dificultar ou até mesmo prejudicar o desenvolvimento de uma cidade. Já o sítio urbano é o lugar onde a cidade nasceu, com as suas particularidades naturais. Então, aqui no sítio urbano, a gente não observa as características políticas e econômicas, são as características de ordem natural, é o lugar onde essa cidade nasceu.
que com certeza pode também favorecer ou atrapalhar o desenvolvimento inicial de uma cidade. E são os mais diversos tipos de sítios urbanos. Coloquei aqui, nesse canto superior direito, uma imagem aqui do Marco Zero, né, da fundação do município de Barretos, certo? A apostila ela traz a exemplo aí duas cidades para discutir a questão aí do sítio urbano e da situação urbana. Então vamos conhecer um pouco aí das características dessas cidades na página 221. Santarém, um município do estado do Pará, que nasceu aí às margens, né, de um rio, então é um sítio fluvial, certo? Está localizada na região norte do Brasil, na região da floresta amazônica, na junção de dois rios, o rio Tapajós e o rio Amazonas, e a sua área mais elevada é de 50 metros aí acima do nível do rio. Então é uma região em que o relevo pode ser denominado de planície, certo? É comum acontecer inundações nos bairros mais baixos, né, os bairros mais próximos do rio, nos períodos de enchentes. A renda da população ela advém da pesca e do turismo. E os hábitos alimentares aí regionais têm forte influência indígena, tendo como base o peixe. Tudo isso que a gente leu aqui traz algumas informações de características naturais do lugar e a gente pode observar aí como essas características também influenciaram em aspectos econômicos, sociais, né, e urbanos, né, principalmente quando a gente fala aí dos hábitos alimentares, né, da renda da população que vive nesse lugar. Vamos conhecer agora a cidade de Petrolina, no Pernambuco. É uma cidade situada aí, no sertão nordestino, num sítio fluvial também, né? Ou seja, às margens de um rio, no caso aqui o Rio São Francisco. É uma cidade que também aí tem um porto fluvial, né? Um porto instalado num rio, e tem grandes paisagens de caatinga, né? Diferentemente da cidade anterior, que tem as paisagens aí da floresta amazônica, certo? A agricultura de frutas na cidade tem aparecido aí com um destaque maior nos últimos anos na economia, principalmente em razão do emprego da tecnologia da irrigação nessas áreas, e o prato típico aí dessa região é a carne de bode, certo? Então, comparando aí com a cidade anterior, a gente vê alguns aspectos em comum, né, como o sítio, né, o lugar, né, um porto fluvial às margens de um rio. No entanto, a gente observa aí uma situação urbana diferente, né? A renda já não tem a mesma característica da outra cidade, tem atividades econômicas diferentes, né? A vegetação é outra também. Então, as cidades aí têm algumas coisas em comuns e outras que as diferenciam. Vamos falar agora dos conceitos de cidades espontâneas, né, e cidades planejadas. As cidades no Brasil elas surgiram a partir da exploração do litoral brasileiro, né, na área costeira, né, às margens ali do Oceano Atlântico. Foi ali que surgiram as primeiras cidades e vilas, certo? O surgimento das cidades no interior foi só após o século XX, após o ano de 1900. E a origem dessas cidades no interior tem por base o cruzamento de estradas e caminhos e as margens de rios também e das ferrovias, né? Principalmente aí no período, né, da expansão do café, né, no século XIX, na região do sudeste do nosso país. Nós temos, inclusive, aqui uma imagem da estação ferroviária de Bebedouro, inaugurada aí em 1902, certo? Então, a origem e o crescimento da maioria das cidades brasileiras foi sem planejamento. Então, as cidades brasileiras elas não foram planejadas, a grande maioria delas, certo? E qual que é a definição, então, para essas cidades? Essas cidades que não foram planejadas, elas recebem o nome de cidades espontâneas, né? E o seu conceito são ampliações de um núcleo formado em razão de alguma atividade econômica, né? Então, surgiu aí inicialmente uma atividade econômica, alguma atividade aí comercial ou industrial, que deu aí origem a um núcleo urbano que foi aumentando e surgiu aí a cidade. Essas são as cidades espontâneas, né? Não se planejou o surgimento delas, certo? Já as cidades planejadas, elas foram construídas com base em projetos urbanísticos. Temos aí no nosso país o destaque para a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Já desde o período do Império, o governo pensava em mudar a capital brasileira do Rio de Janeiro para o centro do país. Mas foi só o presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, que levou essa ideia adiante aí, e então planejou, né, a criação de Brasília. Brasília foi erguida no centro de uma área de aproximadamente 6.000 km². Essa área foi desmembrada do estado de Goiás,
surgiu então aí uma nova unidade federativa, né, o Distrito Federal. A cidade de Brasília foi construída em apenas 3 anos e teve a sua inauguração em 21 de abril de 1960. Nessa imagem aqui nós podemos ver o espaço aéreo aqui, ó, do município, da cidade de Brasília. No entanto, o crescimento superou as expectativas. Então nós vamos ver que nem tudo foi planejadinho em Brasília. Temos hoje mais de 2 milhões de habitantes e temos diversas cidades que cercam Brasília. Essas cidades elas têm graves problemas urbanos decorrentes aí do desenvolvimento rápido e desordenado, certo? Ou seja, decorrente aí da falta de planejamento, certo? Parte dos operários que trabalharam aí na construção de Brasília se mudou para loteamentos nas áreas periféricas, né, em condições precárias, né, o que deu origem aí a essas cidades que são chamadas de cidades satélites. Atualmente, 90% da população do Distrito Federal reside nessas cidades. Nós temos aqui uma imagem de um espaço urbano, de uma rua, né, numa das cidades satélites aí de Brasília, onde a maioria da população não tem acesso a serviços essenciais, né, como água tratada, acesso à rede de esgoto, etc. Vamos pensar aí na atividade que está proposta na página 226, a atividade 2. Ela vai tratar aí do conceito de cidade planejada e de cidade espontânea. Nós temos o mapa à esquerda, que é o mapa da cidade de Palmas, no Tocantins, e à direita o mapa da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E a questão diz o seguinte: observe os mapas apresentados abaixo. Então vocês vão observar aí o que tem de diferente, as ruas são iguais ou não, como que são essas ruas, a presença do que num mapa que no outro não tem, certo? Depois que vocês observarem aí cuidadosamente, vocês vão ter que responder essas 3 perguntas. Pergunta A: qual cidade é planejada e qual é espontânea? Vocês vão simplesmente responder: A é Palmas, A é Ouro Preto. Vão descrever o que cada uma delas é. E como que você chegou a essa conclusão? A partir de que observação? O que você viu no mapa aí que te levou a concluir que tal cidade é planejada e que tal cidade é espontânea? Certo? E depois você vai apontar aí as eventuais consequências negativas que uma cidade, como Ouro Preto, possa ter devido à forma como aconteceu a ocupação do seu espaço geográfico. Certo? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos definir aí o que é função urbana. A função urbana é a concentração de atividades relacionadas a um setor específico. Então as cidades elas têm funções urbanas, certo? Obviamente que as cidades têm funções comerciais, têm funções turísticas, né? Têm funções industriais, mas sempre tem uma que se destaca mais, né? Uma que movimenta mais a economia dessa cidade. Vamos falar de algumas dessas funções. Função turística, que normalmente são as cidades litorâneas, né? Cidades balneárias, aí, como Natal, no Rio Grande do Norte, Maceió, por exemplo, Guarujá. Cidades de montanhas, como Teresópolis e Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e cidades termais, como Caldas Novas, no estado de Goiás, e Olímpia, nossa cidade vizinha aqui, município vizinho, no estado de São Paulo. Nós temos, inclusive, aqui uma imagem, né, de um dos parques aquáticos do município de Olímpia. Continuando aí, temos cidades que têm por destaque a função industrial, como é o caso de Santo André, São Bernardo do Campo, Betim, Minas Gerais. Função comercial, São Paulo e Rio de Janeiro. Cidades com função religiosa, que acaba atraindo aí fiéis de diversas regiões do país, né, como Aparecida, no estado de São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará. E cidades com função administrativa, como Brasília, né, que centraliza aí os principais órgãos da esfera federal, certo? Pessoal, o tema da aula de hoje é esse, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor do grupo de vocês. Nós estudamos então nessa aula a diferença entre as cidades, do ponto de vista de 3 aspectos. Falamos da diferenciação entre sítio urbano e situação urbana. E também falamos aí das cidades espontâneas e planejadas. E finalizamos a aula falando acerca das funções urbanas. Então é isso, até a próxima aula e bons estudos!